Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Gut Moed, Modim Lesimcha, Shabbat Shalom. Mashiach Now. A pergunta hoje, dessa semana, é se o moto contínuo existe. O movimento perpétuo, que continua sempre. A gente está no projeto do Kutei Sihot, estamos estudando o volume 22, a Parashá Shemini, a Parashá dessa semana, logo depois de Pesach, e é a primeira Sihá. A conclusão, o ponto final que a gente vai tratar é que quando junta uma bênção com a oração, com um pedido para ter o maior sucesso possível, que é o maior de todos e é para sempre, trazendo resultado aqui embaixo. Isso é o que se deseja para todos nós. Essa bênção e essa oração ao mesmo tempo para o maior sucesso de todos, do mundo inteiro, que seja eterno para sempre, e aí está a relação com o moto contínuo, trazendo resultado aqui embaixo, não é só lá em cima ou de uma forma espiritual. Vamos explicar primeiro, então, por que eu associei com a ideia do moto contínuo, que é a bênção que Aharon traz nessa Parashá, Parashá Shemini. A gente está ainda em Pesach, e está ligado, a gente está entre os dias da primeira redenção, primeira salvação e a redenção final, que será já hoje, se Deus quiser, e está ligado com os últimos dias de Pesach, que vão ter ainda antes dessa Parashá Shemini. Mas a gente já está lendo sobre essa Parashá, também, não só no Shabat. E nada por acaso, tudo está ligado, como a gente vai ver, a relação entre Pesach, a Geulah, a redenção, a Parashá Shemini, a inauguração do Beit HaMikdash e a chegada de Mashiach. Então, a explicação, muito interessante como a ciência está acompanhando cada vez mais a Torá. A ideia do moto contínuo na ciência é uma máquina que tem movimento perpétuo, que é uma teoria, nunca foi colocada na prática por uma máquina feita pelo homem, né? Óbvio que Deus tem vários sistemas que têm esse moto contínuo, como por exemplo o Sol e a Lua, né? Que não se desgasta, que não deixa de fazer o seu trabalho, o seu serviço, se ajoelhando para Deus todo dia. Então, o homem nunca conseguiu fazer, mas sempre teve essa aspiração de conseguir essas máquinas que são hipotéticas e que, qual seria a ideia delas? Elas fariam com que tivesse uma retroalimentação, reutilização indefinidamente da energia que ela precisa para fazer o seu movimento, o seu trabalho, e que o movimento que ela gera faria essa retroalimentação para ela continuar processando. É um consenso científico que são impossíveis de construir essas classes de máquinas, porque elas violariam a primeira ou a segunda lei da termodinâmica, da física, e violaria também a chamada lei áurea da mecânica, segundo a qual o trabalho aplicado é igual ao maior ou maior que o trabalho realizado. Então, eu tenho um trabalho original, que eu tenho a origem, a potência, a fonte que vai gerar um movimento ou um trabalho ou algum resultado. Essa origem que vai gerar o movimento, esse moto, ele é sempre maior, no mínimo igual ao que foi gerado. Então não tem como o que foi gerado, esse movimento que teve, conseguir ter mais força para retroalimentar e aumentar a potência do que gerou para que ele continue sendo gerado. Então, o que vai acontecer quando se joga uma bola, ela vai andando até que ela para. Você aciona um carro, se não tiver combustível gerando nova energia, ele para, porque o combustível vai se queimando. O inicial para dar partida no carro, depois, com o tempo, vai diminuindo a potência para aumentar o movimento até que o movimento ele para. Se não tem uma força alimentando e fazendo com que continue. Então,
o moto contínuo é uma ilusão, é uma utopia, é uma teoria, mas que não tem como se realizar por essas leis da termodinâmica como é convencional na física e na ciência. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica diz que se fornece ao exterior mais energia, que é trabalho ou calor, e ela se consome. Então não tem como o que oferece energia, que é maior do que o resultado, não parar, não cessar, porque vai se consumindo essa energia, esse trabalho, esse calor. E também a segunda lei da termodinâmica, que diz que o rendimento vai diminuindo. O rendimento não tem como continuar sempre do mesmo modo. Então, por essa teoria do moto contínuo, o rendimento seria sempre 100%. Ele estará sempre no máximo da sua capacidade. Apesar disso, esse é o ponto que a gente vai juntar também com a Torá, nossa paraxá, essa Sirá do Rebbe, que apesar disso, no atual entendimento das leis da física, por incrível que pareça, a busca de tais dispositivos permanece popular, quer dizer, continua atual, continua se aspirando, se ansiando, se procurando. Isso que a gente vai ver está ligado com a bênção que Aaron deu para o povo e para todo mundo, que a gente consiga ter esse moto contínuo que vai estar ligado com a chegada de Mashiach e a reconstrução do terceiro templo sagrado, onde vai ter novamente esse moto contínuo para tudo que a gente tiver nesse mundo aqui mesmo, aqui embaixo. E depende da gente conseguir fazer isso. É um resultado das nossas ações. A gente tem como, além do que Aaron deu de bênção para a gente, mas usando inclusive essa bênção dele, a gente tem como atingir isso. E é o que se espera da gente, cada um de nós. Então, há o passuk, o versículo que tem na paraxá, nessa paraxá Shemini, vai ser Aaron es Yador, que Aaron, ele foi fazer o sacrifício, finalmente, na inauguração do Mishkan, ele foi fazer o sacrifício no altar, e aí ele levanta as suas mãos para o povo, Elaam, vai varechem, e dá uma bênção, vai yered mesot ahatat, e aí ele desce, depois de fazer o sacrifício de hatat, que é um tipo de sacrifício ligado a pecado, reaulá, que é um tipo de sacrifício que ele se eleva inteiramente, e shlamim, que é o sacrifício ligado a fazer as pazes, e que é completo, que faz shalom. Então esse é o passuk. Urashi pega algumas palavras para interpretar. Ele fala que essa bênção que Aaron deu quando ele estava no altar ou saindo do altar, não fica claro no verso, é a bênção sacerdotal, a bênção dos Kohanim, a bênção do sacerdote. No caso, Aaron era o Kohen Gadol, era o sumo sacerdote. E Urashi explica não só que é a bênção sacerdotal, que não está escrito no verso, explica o que é a bênção sacerdotal, fala os três primeiros, são as três partes principais que é dividida a bênção sacerdotal, que são três partes. Yavarechechá, que está ligado com vai dar a bênção, e a Er vai iluminar, e Issa vai elevar. Isso, não por acaso, está essa explicação de como é Birkat Kohanim e os detalhes dessa bênção, está no Tratado de Sotá, página 38, que a gente lê nesses dias entre justamente Pesach e Shavuot. E depois o Urash explica, Vayered, ele desceu do Mizbeach. O Urash sente necessidade de explicar que a bênção ele deu ainda no Mizbeach, no altar, só depois que ele desce. Então, o Rebbe traz algumas perguntas, a gente vai falar um pouco mais rapidamente sobre isso, porque eu entendo que o principal para a gente é como aplicar isso tudo, como trazer isso para a nossa realidade, para o nosso mundo, como a gente pode, de fato, fazer alguma coisa, aproveitar essa bênção e esse pedido, essa tefilá do Aaron, e a gente reproduzir isso também e chegar nesse moto contínuo, fazer com nossa vida que a gente não esteja, que a gente nunca perca, que a gente nunca diminua, que a gente continue nesse crescimento, aumentar, ter mais força, ter mais energia, e não
seguindo as leis da física, que está ligado com a gravidade, que tudo pesa, que envelhece, que cai, que desperdiça, que perde calor, perde energia, o resultado é sempre menor e tem que estar sempre procurando mais recursos para poder ter o mesmo resultado, ou no mínimo conseguir algum resultado. Enquanto que a gente vai ver, e é a aplicação prática do que a gente está aprendendo aqui, que tem como a gente conseguir esse moto contínuo, essa energia que ela continua, que ela persevera, que ela se amplia e não diminui. Então, o Rebbe fala que, para entender o Rashi está perturbado e quer explicar por que, está incomodado, por que é a bênção sacerdotal e qual tipo de bênção, e por que Aaron fez isso nesse momento, porque pela ordem cronológica, e Rashi só viola essa ordem cronológica que tem na Torá, quando é muito importante, muito fundamental, e ele fala que não é o mandamento de fazer a ordem a bênção sacerdotal, que vai ser só em Parashat Nassor, muito em outro livro, no livro Bamidbar, no livro de Números. A gente está no Levítico, no livro Vaikra. Então, ou não tem ordem cronológica, então agora seria a bênção sacerdotal, porque pela ordem só vai aparecer em Parashat Nassor, ou uma outra bênção, então não teria ordem cronológica, quer dizer, teria ordem cronológica, mas não é a bênção sacerdotal que aparece só depois. Entende que no Passuco fala que Aaron abençoou, não fala de Moshe, não fala dos filhos de Aaron, não fala de mais ninguém, nem outro Cohen, então que está ligado com ser o Cohen, que é a bênção que vem de um Cohen, porque é Aaron que está dando a bênção. Então isso está subentendido no verso, que é muito compacto, como a gente sabe que a Torá é muito compacta, né? Reduz e fala só o que deve ser falado e a gente deve interpretar. Então, a bênção, você entende, está muito claro, é realmente somente ligada a Aaron. Foi ele que deu a bênção, não foram os filhos, não foi outros Kohanim, e não foi nem Moshe Rabbeinu. Mas o Rashi fala que não é a bênção sacerdotal como é depois falada e ordenada em Parashat Nassor, que vai ser só no livro seguinte. O Rashi explica que pela ordem essa bênção é somente dada mais tarde, pela cronologia. Além disso, se fosse para treinamento, então não é ainda a bênção e sai da ordem porque é o treinamento, precisaria pelas leis, pelas regras, pelo entendimento de como a Torá é feita, precisaria indicar no Passuco que é agora só um treinamento. Como é feito o treinamento de montar e desmontar um Mishkan, no tabernáculo, que é a situação que a gente tem essa paraxá, que Moshe fez antes, foi o treinamento, antes de começar de fato a inauguração, com os Nessim, com os líderes das tribos, e com Aaron e seus filhos. Segundo, se fosse realmente a bênção sacerdotal, chamada de Birkat Kohanim, a grande bênção que tem, poderia ser qualquer sacerdote, não é só o Kohen Gadol, que Aaron é o Kohen Gadol nesse momento, que dá a bênção sacerdotal, poderia ser outros Kohanim. Então, provavelmente, certamente, a Torá indicaria outro Kohen se fosse somente Birkat Kohanim, porque não é obrigatório que seja o Kohen Gadol que faça a bênção sacerdotal. E 3, se realmente fosse somente o Kohen Gadol, poderia ser o Moshe também, que também era sacerdote nesse momento, que ele tinha acabado de terminar, como eu falei, o treinamento e a semana antes da inauguração do Mishkan. Então, mais outras perguntas, porque Rashi, e a gente vai responder isso tudo de um modo só, que está ligado com esse moto contínuo, essa bênção especial que Aaron deu nesse momento, antes de descer do altar, como Rashi explica. Mais outras perguntas, então, porque Rashi explica que é a bênção sacerdotal, porque ele, já que não é a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim, que é dada depois e é ordenada depois na outra paraxá, num outro livro. E além disso, mesmo que Rashi tenha explicado, como a gente viu aqui, que é Birkat Kohanim, como está aqui, Birkat Kohanim, porque ele explica e especifica essas 3 palavras. Birkat Kohanim são várias outras palavras,
porque 15 palavras, se eu não me engano, que é muito indicativo isso, mas porque o Rashi especifica que são 3 palavras. Vamos chegar então já na conclusão. O objetivo do mundo, do Mishkan, que é o tabernáculo, do Beit HaMikdash, que é o templo sagrado, e de Mashiach, que é o que a gente está esperando, se preparando e já estamos prontos para receber ainda hoje, é que Deus more nesse mundo, aqui embaixo, chamada Dirá Lashem Etbarer, a moradia para Hashem, abençoado, aqui embaixo, Batartonim, aqui nesse mundo aqui embaixo. Você pode dizer que Hashem será o nosso vizinho, ou será o proprietário, mas que ele estará junto com a gente na residência, e será um inquilino também, ao mesmo tempo. E também vai morar junto com a gente. Então isso tudo está incluído no objetivo da gente aqui para esse mundo. E como que a gente consegue isso? Um dos meios principais, através dos sacrifícios. Que a gente viu desde o começo desse livro, que fala sobre os sacrifícios, que é da gente se entregar para Deus. Entregar a nossa alma animal, os nossos desejos pelas coisas do mundo, a gente santificar, tornar sagrado, tudo ligado a Hashem. Então, através desses sacrifícios que está sendo inaugurado agora por Aharon, que é o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que é o Beit HaMikdash, né, é o precursor do Beit HaMikdash, e também dos santuários, que somos cada um de nós, cada um e um, temos um templo sagrado nosso, que Hashem vai morar dentro da gente. Então, através desse momento ímpar, fundamental, nuclear, seminal, geminal, que vai gerar tudo que vem depois, se os sacrifícios são bem recebidos por Hashem, é sinal que funcionou. A gente conseguiu atingir um objetivo, que é trazer Deus para esse mundo, porque um dos sinais, uns meios que a gente vai trazer Hashem aqui para morar, ser nosso vizinho, nosso proprietário, nosso inquilino, nosso senhor aqui embaixo nesse mundo, é que os sacrifícios que a gente entrega, eleva de nós mesmos, são aceitos. Então, quando Aaron performa, desempenha, ativa, realiza, executa, pela primeira vez na história, esse sacrifício para Deus, ele tem a vontade, a iniciativa, a inspiração, a iluminação, a bênção de abençoar o povo para que a gente tenha sucesso para sempre. Essa é a bênção da Aharon. Ela vem justamente depois do sacrifício, como Rashi especifica, para que tenha sucesso em nome de todos, para sempre. Ele sente necessidade de dar essa bênção, mas ele também quer que seja um pedido, porque não é obrigatório para Hashem que ele aceite os sacrifícios e que ele aceite morar com a gente aqui. Então, Aaron se inspira, ele dá essa bênção, e isso é a bênção, por isso que ele usa a bênção dos Kohanim, que será dada, ordenada depois só em Parashat Nassó. Não é agora esse momento. Então não foge da ordem cronológica. A ordem cronológica está certa. Nesse momento que Aaron ofereceu o sacrifício, ele pede, e qual é o turbo, a potência máxima, a bomba nuclear que ele pode usar para conseguir que tenha sucesso para sempre, e naquele momento que é o primeiro que vai gerar toda a série que vem depois, ele usa essa força, potência da bênção sacerdotal, da Birkat Kohanim, que é justamente essas 6 palavras que a gente vai ver porque que são justamente essas palavras. E é o pedido e é a bênção ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, por isso que está catalisado, está potencializado, está acelerado, que a Shekhinah, a presença divina, justamente a Hashem morando aqui nesse mundo, aconteça na prática. Então, as 3 palavras estão ligadas com várias coisas, que são 3, mas em particular ligado ao sacrifício, esses 3 tipos de sacrifício que o Rashi explica, que na verdade está no Passuco, né? Ele
depois de ter feito, o hatat é um tipo de sacrifício, olá, o segundo tipo de sacrifício, shlamim, que é o terceiro tipo de sacrifício. Cada um desses sacrifícios estão ligados a uma das 3 brachot que tem no Birkat Kohanim. Yevarechacha, Yair e Issa. Explicando em poucas palavras, em português fácil de entender, são 3 momentos. O Korban Hatat, que é de um pecado, é a limpeza, limpar. Teve um erro, teve um pecado, que está ligado com o bezerro de ouro, que é o principal motivo para Aaron estar fazendo esse sacrifício nesse momento, agora. A inauguração do templo, do Mishkan, do tabernáculo, do santuário, no deserto, justamente para, assim que possível, limpar o erro. Foi o único modo que teve, e é nesse momento justamente que vai se limpar o erro e voltar à purificação do mundo como era antes, que foi conseguido com Moshe Rabbeinu, que é o 7º, trouxe de volta a presença divina aqui para esse mundo, a Shekhinah, como a gente falou aqui nesse mundo, e subiu, sumiu, saiu, se ocultou, se elevou, no sentido de deixar de estar aqui nesse mundo com o pecado do bezerro de ouro. Então, esse primeiro hatat, que está ligado com a primeira brachá, bênção, Yevarechecha, está ligado com essa limpeza para então propiciar ter a bênção, conseguir trazer de cima para baixo. A bênção está ligado com esse movimento. A tefilá, a reza é para que consiga subir. Então, foi primeiro uma brachá, que é limpar para que possa descer a bênção. Depois foi feito o Korban Olá. Olá está ligado com subir. E Vayaer, iluminar, está ligado com o pedido do Aaron, do Korban Olá, que ele acabou de fazer, para que o sacrifício seja aceito. Então, ele fala essa segunda brachá, que tem no Birkat Kohanim, na bênção sacerdotal, para que os pedidos, e em particular o dele, que está ligado com o sacrifício, que vai ser para sempre, nesse moto contínuo, seja aceito. E a terceira está ligado com o Korban Shelamim, é que Hashem faça as pazes com o povo, Shalom, Shelamim e completo. Né? E essa brachá Vaissá, que completou e conseguiu fazer com que se eleve. Isso primeiro depois de limpar a casa, depois de construir o certo, de fazer o bem, que é fazer o sacrifício, e do Olá, e Shelamim, que completa, que está todo mundo bem. O sacerdote, o Cohen, Hashem e o agente que oferece esse sacrifício. Então quer dizer que Aaron não saiu do altar, mas que antes ele estava lá. Por isso é que Rashi explica Vayered, que ele desceu do altar, quer dizer que a bênção foi dada enquanto ele estava no altar, depois de ter feito o sacrifício, porque estava ligado com o pedido para ter sucesso daquilo que ele tinha feito, não foi antes de fazer, mas foi antes de descer, porque está ligado intrinsecamente, implicitamente e inequivocamente com o sacrifício, porque é para isso que ele estava pedindo. Então, a bênção também está relacionada à emoção do momento, por isso que foi ainda no altar, assim que ele acabou de fazer. Então, essa inspiração que isso é uma receita de como a gente consegue esse moto contínuo. É aproveitar o momento que a gente está inspirado. É um momento, por isso que a gente, por exemplo, a gente estuda a Torá logo depois de a gente terminar a tefilá, porque a gente está inspirado na relação com Hashem, a gente está puro, conectado. Então, aproveitar o máximo do Wi-Fi, o momento que a gente está conectado, que a gente está com um bom sinal, para poder conseguir trazer a bênção aqui para baixo. Então, ele já tinha terminado, mas ele estava ainda na emoção do momento. Não é para dizer a sequência, né, na cronologia, mas tem uma mensagem profunda aqui, que é o momento em que ele pede essa bênção e dá essa bênção ao mesmo tempo. Porque enquanto não terminar o objetivo, não se deve largar o posto, não deve ir embora. E isso está ligado com o trabalho do Rebbe, o trabalho nosso, da gente estar firme e forte. Enquanto a gente não conseguir entregar o trabalho final, que é trazer a redenção, essa paz para o mundo inteiro, a gente não larga o nosso trabalho. A gente não descansa, a gente não tem férias, a gente não para, a gente não
deixa para lá. Tem que ficar em cima do lance o tempo todo. Enquanto não tiver, como se diz, nas competições, enquanto não é apitado, enquanto não tem um apito final, o jogo não está terminado. E não teve apito final. O apito final, quando chega a Mashiach, a gente percebe isso para o mundo inteiro. Então o Aaron, enquanto ele estava lá, no tatame, no ringue, no campo, né, da disputa, no estádio, no altar, que é o principal, desculpa comparar com todos os outros que são menos, não tem comparação com o altar. Enquanto ele está no altar, está ligado com o altar, de estar no ponto alto, ele, enquanto não trouxe a Shekhinah, não trouxe a presença divina aqui para mostrar que consumiu o sacrifício, que foi aceito o pedido do povo e que está tudo limpo e que teve pazes com Hashem, ele não larga. Então ele vai usar a rodada de fogo que ele tem, que é essa bênção sacerdotal que ele já sabia, porque é o Aaron Cohen, e ele traz isso porque ele quer o objetivo. Então ele usa todas as armas que tem. É o que a gente vai fazer agora, que foi enfatizado pelo Rebbe anterior, em nosso Rebbe, no Mamar Bet Legani. O Rebbe repetiu todos os anos, continua repetindo, que a gente tem que conseguir o objetivo. Correr para o abraço e já está na reta de chegada, na reta final de trazer o Mashiach. Então o motivo não é a causa, mas pode vir depois, a bênção. Então a bênção é um pedido para que tenha a bênção e a bênção para que tenha a bênção. A simples ação que o Aaron teve lá e que vale para sempre. A gente tem como fazer isso no nosso dia a dia. Cada coisa que fazemos tem esse poder. Isso que o Aaron fez foi o moto contínuo, vale até hoje. Saber que temos até hoje essa luz que ilumina a escuridão, o ar que dá fôlego, que Aaron deu para a gente, essa bênção que abençoa. É diferente da ordem de abençoar, que veio depois do Birkat Kohanim, porque é temporal, é em alguns momentos que é feita. Isso que o Aaron fez, essa bênção, que está ligada a Birkat Kohanim, mas não é a bênção sacerdotal que é dada depois a ordem, o mandamento, porque é uma bênção eterna que continua acontecendo. Aaron trouxe para o mundo essa luz, esse ar, essa bênção, para que a gente continue fazendo tudo e tendo sucesso. É um moto contínuo, como a gente falou. Então que a gente possa, já como o Rebbe conclui na Sirá, nas suas palavras, que essa força que dá a bênção, que é Arão, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele dá essa bênção e tem essa força contínua, sempre, tamid, que é essa ideia do moto contínuo. Mesmo na escuridão, que absorve a luz, que tira a luz. Essa luz, essa força continua, mesmo na escuridão da noite, como é chamado o nosso exílio. Mesmo fora de Eretz Israel, mesmo fora de Israel, que lá a gente não faz ainda a bênção sacerdotal todos os dias como a gente faz em Eretz Israel. E essa bênção nos dá a força para a gente continuar se fortificando e superando a escuridão da Galut, o Rosher, a Galut, até que a gente vai trazer de volta, de uma forma revelada, a Shekhinah, a presença divina, Deus, como está escrito em relação ao Mishkan, Veshahanti Betocham, que Deus vai morar dentro de cada um e uma, cada um de nós, e será já com Beit HaMikdash HaShlishi, o terceiro Beit HaMikdash, Sheibane B'Meherá V'Ameinu Mamash, que seja construído em breve, de verdade, já, now. Tudo de uma para todos nós. Agut Moed, Agut Shabbos, um Shabbat Shalom, Mashiach now para todos nós. Amém.